Muito bom dia a todos. Vamos dar início nesta manhã a um novo painel. Nesta manhã vai ser um pouco mais dedicado a alguns trabalhos que têm sido realizados aqui no nosso Valminho. O dia de ontem foi extremamente produtivo, prolongou-se no tempo, mas também prolongou-se no conhecimento e na partilha de conhecimento aqui da nossa região, com vários investigadores de várias idades e com vários temas que eu acho que foi sem dúvida bastante produtivo. Hoje vamos começar a nossa manhã com o professor Santo Lemos. Ele diz que dispensa apresentações, mas no seio da comunidade arqueológica ele é, sem sombra de dúvida, uma pessoa de referência. Julgo que nenhum de nós que estudou arqueologia não tem como ponto de referência também o professor Santo Lemos. Nós aqui em Monção temos um carinho especial por ele, eu pessoalmente, porque foi uma das pessoas que reiniciou os trabalhos arqueológicos no Castro São Caetano e que nos tem dado sempre apoio quando nós assim o consultamos para tal. É licenciado já há alguns anos em Lisboa, esteve a trabalhar vários anos na Universidade do Minho como investigador e como professor. Ontem foi falar com o professor José Meireles, de um trabalho que o professor realizou em Santo Antão, em Segães, nos anos 80, e é exatamente sobre esse lugar, que é uma estação pré-histórica, que o professor Santo Lemos hoje nos vem falar. Professor Santo Lemos, o tempo é seu. Suponho que me estão a ouvir. Portanto, eu venho aqui exatamente trazer um tema que já está um pouco perdido do tempo. Foi uma intervenção realizada quando se supunha que havia uma barragem a ser construída no Rio Minho, que era a barragem de Sela. Isto ocorreu precisamente em 1980, quer dizer que já se passaram algumas décadas, mas na altura a expectativa dessa barragem construída, de construir a construção da barragem, era bastante significativa. Nós vemos nesta imagem, precisamente, é uma imagem global para apontar o sítio, o Monção. A barragem de Sela ficava a montante, iria ficar a montante de Monção. Não sei isto porque agora voltou-se outra vez a falar da barragem de Sela, mas não sei até que ponto é que isso irá para a frente. Portanto, neste todo seguinte mapa, o que é que verificam a área que ia, a barragem não é uma barragem com uma grande altura, é uma barragem chamada de fio d'água, ia ter uma cota máxima de 50 a 60 metros da albufeira, mas de qualquer maneira iria ter repercussões significativas do ponto de vista arqueológico. Neste traço a lápis, isto também foi-me facultada pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, cujo Presidente agradeço essa circunstância, e ficou registada a lápis. A barragem era para ser no sítio da Valinha, e eu suponho que este traço a lápis, que vê aí na imagem, que se vê muito bem, aliás, era o local exato onde iria ser construída a barragem. Portanto, em 1980 fomos alertados para esse aproveitamento, fizemos uma primeira deslocação. Nessa primeira deslocação local foi de facto o professor Gaspar Soares de Carvalho, foi também Eduardo da Cunha Ribeiro, foi também o José Meireles, e portanto, nessa altura ainda o José Meireles não pertencia à Universidade do Minho, mas nós estávamos ligados através de estudos paleolíticos e verificámos realmente que havia duas incidências fundamentais. Uma incidência sobre o património paleolítico, portanto sobre os terraços, e depois outra incidência sobre o património vernacular, memória se diz. Andámos o relatório, esta é precisamente uma carta, do lado direito encontram precisamente a zona de Monção, a zona de Segães, que é uma zona onde efetivamente se situa, onde seria principalmente abrangida pela barragem, onde está esta mancha azul, que é a zona, é uma mancha correspondente a terraços quaternários. Portanto, como entretanto em 1981 foi criado o Serviço Regional de Arqueologia da Zona Norte, dependente do IPPC, e o objetivo desse serviço era precisamente fazer, digamos, o estudo de impacto das barragens.
Havia muitas barragens em construção nessa altura, desde o Douro, a barragem do Pocinho, a barragem da Costume, etc. E nós defrontámos de imediato com esse problema. Neste caso concreto, quer dizer, imediatamente deslocámos para aqui uma equipa, na sequência, aliás, do relatório preliminar, e essa equipa deu, graças, portanto, a um apoio da Secretaria de Estado da Cultura, porque a barragem da União Fimosa, e a EDP também não estava muito disposta a financiar, nessa altura não havia conceito de poluidor-pagador, e, portanto, como resultado disso, foi a Secretaria de Estado da Cultura que forneceu um pequeno subsídio, e graças ao solar da Quinta de Santo Antão, aos seus proprietários, a família Araújo, nós aí ficámos instalados durante um mês para fazer, em 1981, um primeiro estudo de impacto, digamos assim, e a partir daí planear ações subsequentes, porque a barragem estava prevista para começar a ser construída em 83. Vem aqui Messegães, vem bem Santo Antão, núcleo rural, e vem do lado esquerdo a Quinta. Creio que se consegue localizar perfeitamente neste mapa. Santo Antão e a Quinta, ao lado. Depois, realmente, como veem, está aqui alguns erros de ortografia, eu peço desculpa, portanto, desses erros de ortografia, não sou muito bom corretor, não tenho corretor automático e, portanto, lamento os erros de ortografia, mas enfim, como veem, é uma área com traços importantes do ponto de vista quaternários que nós iremos falar em seguida. Portanto, havia aqui dois grandes impactos. Um impacto sobre aquilo que era o quaternário paleolítico. Nós verificámos imediatamente através das recolhas de superfície. Aliás, este biface, creio que já foi ontem mostrado pelo Dr. Beireles, e, portanto, este foi recolhido. Todos os desenhos foram feitos pelo Sofia de Lavis, sob a orientação de Fernando Barbosa. Este biface imediatamente nos alertou para a presença de uma indústria achilense que era muito significativa. Portanto, este empreendimento de Sela era um acordo. Em relação a esse acordo, quer dizer, a certa altura foi decidido que a barragem não avançava, houve um grande protesto, e, portanto, nós limitámos a estes trabalhos preliminares. Não avançámos para uma fase subsequente, porque eu decidi, como responsável da UAM e do Serviço Regional de Arqueologia, cancelar as primeiras sondagens que estavam previstas para 82 e 83, porque até não havia quem financiasse, e por outro lado tínhamos que acudir a outro fogo que tinha aparecido, que era a da barragem do Pocinho, que apareceu também em 81, onde foram descobertos realmente gravuras, e também foi descoberto um túmulo, e tínhamos muitas outras frentes, e, portanto, esta frente não era imediata, se não era necessário, se a barragem estava desistida, se os terrenos já tinham comprados pela EDP, portanto, não haveria problemas em interromper este trabalho, e já tínhamos recolhido para saber que era um sítio de extrema importância. Temos aqui assim, portanto, esta é a tal fotografia aérea que eu aconselho vivamente a ser utilizada pelos arqueólogos em favor da americana, que é do chamado voo da Sociedade Portuguesa de Levantamentos Aéreos, tem uma escala variável entre 16 e 20 mil, e, portanto, permite uma melhor ampliação. Vemos a localização de Solar e vemos a localização de Santo Antão. Portanto, agora parece haver novamente notícias de que a União Fenosa, ou quem seja a Iberdrola, não seja, pretende construir a barragem. O que é preocupante, porque eu pensava que isso estava selado e que esse assunto não era, pronto, não voltaria. Mas, portanto, nesse sentido, é necessário estar com atenção. Primeiro ponto, vou-me referir muito rapidamente, porque já ontem foi falado às questões das formações quaternárias. Nós abrimos 3 sondagens para testar a potencialidade dos terraços. Uma delas fomos logrados. Eu pouco sabia sobre mineração, eu não tinha tido a oportunidade de conhecer a doutora Carla Martins, foi em 1980, e, portanto, nessa perspectiva, isto foi logrado inteiramente, que desconhecia que isto era uma desmontagem de mineração. E, portanto, isto
isto é típico hoje em dia, quer dizer, estes terraços foram desmontados devido à sua importância em ouro. E abrimos, de qualquer maneira, uma sondagem neste sítio, que é a sondagem A, que nos pouco resultado nos deu. Pelo contrário, nesta outra zona próxima do rio, abrimos uma outra sondagem que foi muito profícua, porque nos remeteu para um período posterior ao período achelense, e que eu depois, já ontem estive em conversas com os meus colegas, quer no Minho, quer com o Dr. Meirelles, no sentido de fornecer toda a indicação. Realmente este terraço foi aquele que nos facultou uma estratigrafia bastante significativa, a chamada sondagem B. Toda esta localização destas sondagens estão efetivamente feitas na carta que nos foi fornecida pela EDP à escala 1/2000 e, portanto, são facilmente referenciáveis, e encontramos, descemos de 4 metros, cerca de 4 metros, depois tornou-se muito o problema de segurança e foram registados cerca de 8 estratos, e no último realmente com uma indústria já posterior ao achelense, o que é extremamente interessante, poderá completar de facto os estudos, porque sendo uma indústria já sobre lascas, basicamente, com já semifaces, portanto, será uma fase posterior, digamos assim. Este terraço é um terraço próximo do rio, como viram na imagem aérea. Temos aqui, portanto, o rio Minho, novamente, e, portanto, estamos aqui a ver outra zona, eu não posso apontar, mas outra zona fica junto à Quinta de Santo Antão. Portanto, as outras zonas onde se fizeram as intervenções, a C e a D. Portanto, a Quinta de Santo Antão, conseguem encontrar a Quinta de Santo Antão? Eu já estou muito aqui. A Quinta de Santo Antão é aqui? Está aqui a Quinta de Santo Antão, que se observa bem, e, portanto, as sondagens foram feitas ao lado da Quinta de Santo Antão. Portanto, esta sondagem é num caminho, não sei se ainda hoje existe, é um caminho que leva à Quinta de Santo Antão, e realmente, provavelmente, também não conseguimos chegar até uma sondagem que está numa cota superior àquela que é, ontem foi falada, um terraço com uma cota de 60 metros, e realmente facultou-nos uma indústria que pode ser pré-achelense. Portanto, aqui é muito interessante este corte. Este corte é muito interessante, forneceu pouco material, mas já fica a um nível muito superior e, portanto, poderá ser uma perspectiva para uma fase pré-achelense. No próprio rio, realmente se encontra também um terraço de nível de desmantelamento que é preciso ser articulado com os restantes e onde se recolhem materiais. Como se verifica, estes materiais de superfície foram recolhidos na rascalheira fóssil que está a ser iludida pelo Minho, que eu penso que é uma rascalheira fóssil de um período que se formou e que neste momento depois ficou soterrada e que está a ser iludida pelo Minho. Eu não posso, tenho que ser mais rápido. T4, este é o material da sondagem B. Todas estas sondagens, como eu disse, estão localizadas no mapa da EDP. 4, material de sondagem A. Estes materiais são realmente impressionantes. Já ontem falaram, as pessoas não estão aqui presentes, mas já ontem um colega meu de Galiza falou sobre a qualidade destes materiais do Rio Minho, do Paleolítico, que são realmente fascinantes. Eu conheço também o Val do Tejo e pode-se considerar que neste momento, a nível pelo menos de Portugal e do Noroeste, a qualidade dos materiais paleolíticos, cheios bifaces, quer os Acherot como este, Acherot termo francês, pronto, este machado feito sobre lasca, que são materiais de uma qualidade e realmente de uma dimensão. Isto é a escala 1/2, estes desenhos são feitos à escala 1/2, quer dizer, é o dobro, digamos assim, em relação à imagem que tenho aqui no computador natural, é provavelmente do tamanho que está aqui. Outros materiais, de um outro terraço, como também foi falado aqui já ontem, não é possível neste momento aquele velho sistema T1, T2, T4, T5 correspondam a diversas épocas. Para cada lugar é necessário estabelecer uma cronologia, depois comparar com o outro, e só depois a partir daí é que se pode
tentar fazer, através do tal problema que pôs, das datações, tentar saber, efetivamente, depois o quadro global para o meu amigo. Portanto, aquele projeto que foi aqui iniciado ontem tem aqui, em Messegães, uma área de investigação extremamente importante, porque estas sondagens provaram a potencialidade, pelo menos, de outros. Infelizmente não está aqui o meu amigo Correios Reforços, porque senão eu dizia que os romanos vieram aqui e desmantelaram um terraço intermédio, que realmente foi uma pena, porque esse terraço é que tem os materiais das violências principais. Podiam ter ficado lá para Roma, não faria mal nenhum. Mas vieram aqui à busca do ouro. T2, portanto, que era a sondagem C, que é aquele que é o material mais frustre, pode ser pré-excelência, mas, portanto, isto realmente tudo isto está, há um relatório, o relatório está nas competentes direções e, portanto, todo esse material pode ser agora retomado com base nos... Estou em Monsanto, suponho, os materiais. Os materiais ainda estão no Museu Dom Diogo de Sousa, até termos um local próprio para... Pronto, então estão no Museu de Sousa, os materiais, os materiais estão todos, de facto, no Museu Dom Diogo de Sousa, os desenhos estão no Museu Dom Diogo de Sousa, portanto, as fotografias estão no Museu Dom Diogo de Sousa, portanto, está tudo no local próprio, os relatórios estão no local próprio, portanto, eles podem retomar um trabalho que foi feito em 1980 e que eu não pude continuar pelas razões que o próprio Dr. Meireles referiu. Outro registro que foi feito, que é extremamente curioso, que agora é chamado Patrimônio Vernacular, que eu também irei fazer uma breve síntese da grande riqueza. Uma paisagem típica do Minho, não é? A paisagem do solar, com os campos de milho, etc., quer dizer. E apanhámos realmente um momento em que se estava numa fase final, talvez já estava a haver um certo abandono, mas ainda era habitado o solar, vem aqui o solar, muito típico, com a criação da fotografia, nota-se o solar, vê-se realmente, é uma vida rural, não é? Os seus aspectos, a quinta e ao lado a capela, em que suponho que o Dr. Henrique Barreto Nunes ainda foi um batizado, se não me engano, quando era novo. Não foi um batizado, mas eu falou-me em qualquer coisa. Foi um batizado quando era novo e, portanto, ainda lá vivia a família Araújo, portanto, ou pelo menos exercia. De um lado está, de facto, o edifício, do lado esquerdo está o edifício, digamos assim, profano, e depois a capela, que é realmente o monumento mais significativo do solar. E as galinhas, quer dizer, estão permanentes, as fotografias são uma maravilha. Realmente, a fototeca do Museu Dom Diogo de Sousa é uma fototeca extraordinária, que foi organizada a partir de 1977 e tem monumentos que hoje já desapareceram, até mesmo este já está bastante arruinado, já está quase completamente arruinado, porque depois foram comprados pela EDP e a EDP deixou arruinar estas coisas. Aqui estamos dois elementos que é muito interessante para mim, por um lado o brasão de armas, que é o poder temporal, não é? A família, não é? E por outro lado, realmente, sim, mas, portanto, depois a parte religiosa. Portanto, o interior, o pátio interior, não é? Vejam que há assim uma certa qualidade de construção solar. A eira, que é magnífica, com o espigueiro. Tudo isto faz parte do conjunto solar. A vantagem é que há o levantamento à escala 1/2000 da EDP, a adega, o pombal, quer dizer, todos os elementos constitutivos de um solar do Minho. E depois, portanto, eu poderia prolongar mais, não vou prolongar porque o tempo é limitado. O núcleo rural de Santo Antão fica próximo. Estas imagens do núcleo, não veem a imagem do lado direito, do vosso lado direito, exatamente. Está realmente aqui uma senhora de idade ainda a transportar a lenha para casa, espigas de milho espalhadas, o tanque, quer dizer, todas a latada que até as próprias ruas eram ocupadas para construir as latadas. Isto são imagens de 1981, portanto já são história, e este núcleo rural também já está, coitado, já está abandonado, porque está completamente desertificado. Os espigueiros, diversos modelos de espigueiros, quer dizer, são vários, eu só apenas trouxe dois. Nós fizemos, o Manuel Santos fez, de
facto, o registro minucioso de todos estes elementos. Todas estas fotografias estão no Museu Dom Diogo de Sousa, são mais de 200 ou 300 e representam, portanto, um espólio fotográfico significativo, tanto mais que agora houve um processo de ruína e que já não será possível recuperar. Ainda bem que nessa altura se fez, ainda bem que, bem ou mal, o projeto da barragem. Portanto, realmente, os diversos alfaias, os carros depois, não é? Com diversas finalidades, cada um deles com a sua finalidade, transporte de, por exemplo, de mato. Nessa altura o mato ainda era muito importante para o adubo. Eu próprio ainda assisti em 2000 e tal a cortar-se mato na zona de São Caetano. Portanto, no âmbito do património vernacular, portanto, há outro aspecto que, para além de todos estes elementos rurais, que hoje em dia já estão destruídos ou praticamente arruinados, mas que depois só estão localizados na Carta 1/2000 da EDP, e, portanto, sobre os quais qualquer pessoa que quiser fazer um trabalho sobre isto, pode fazer um trabalho muito interessante, inclusive até de encontrar as pessoas que ainda subsistem e tenham vivido tanto no solar. Parece que ainda há pelo menos uma pessoa que viveu no solar e que ainda tem 84 anos e que ainda se lembra de alguns pormenores e, portanto, e por outro lado, efetivamente, também pessoas que tenham vivido no núcleo. Outra estrutura aqui muito significativa e sobre a qual há 2 ou 3 livros, o livro do Dr. Antério e um livro também de uma tese de mestrado de Maria Pacheco, feita, portanto, são as chamadas pesqueiras, não é? As pesqueiras vêm desde o século XI e, portanto, são realmente elementos extremamente interessantes. Não esquecer que o rio Minho era navegável até Lapela e, por cima de Lapela, havia realmente um desnível e, portanto, a partir daí, realmente são as pesqueiras que seriam, evidentemente, não eram comportáveis com navegação. As pesqueiras são um dos elementos extremamente interessantes. Vê-se neste traçado do Rio Minho este fotograma, depois vê-se aqui uma imagem do Rio Minho, na altura já, enfim, com os caudais controlados pelas barragens, um pormenor de uma zona, porque as pesqueiras são várias dezenas, se não umas centenas. As pesqueiras são estes elementos que cortam ou que se juntam a alguns que chegam a fazer as chamadas caudas, que se reúnem, como este que está aqui assim, que é aquele que está na ponta do lado direito, que está ali a meio, quase que se junta, que fazendo, portanto, é apenas deixando um espaço para a passagem das pequenas embarcações. Muitos outros vêm-se aqui ao longo das margens, precisamente para, portanto, estes pequenos tracinhos que se notam na imagem são as pesqueiras. Estas pesqueiras, portanto, são construídas, ou melhor, são construídas e reconstruídas conforme as cheias, e agora, evidentemente, que estão em ruína. Portanto, estas pesqueiras têm um conjunto de intervalos, e nesses intervalos é que eram colocadas, de facto, estas redes para apanhar os peixes. Ainda aqui assim uma imagem de uma dessas abandonada, que eram os buritões, por onde os peixes, coitados, eram enrolados e que eram colocados precisamente naquelas intervalos que viram em cada uma das pesqueiras. E depois os barcos eram fundamentais, porque quando as pesqueiras se prolongavam com as tais caudas, era preciso, para amarrar as pesqueiras, portanto, para amarrar as redes, era preciso levá-los com o barco. Já não era possível ir a nado, claro, como é evidente. E, portanto, um dos pormenores interessantes e que é referido são realmente algumas amarras com figuras que só existem realmente naquilo que eu saiba, que estou referida pelo menos na bibliografia de Santo Antão. São pelo menos 3 que são conhecidas e que evocam, portanto, a distração realmente é uma arte popular, mas que é curiosa porque se distraíram a fazer efetivamente estas figuras humanas
Estas pesqueiras estavam adjudicadas normalmente a conventos ou a proprietários que depois os alugavam, portanto, depois alugavam a determinados pescadores e que depois pagavam um X aos grandes proprietários. Portanto, dentro do tempo, criar apenas os registros, mencionar estes aspectos, os registros fotográficos são da autoria de Manuel Santos, Património Vernacular, Vladimir Pires, Sondagens, tantos negativos de preto e branco como diapositivos encontram-se no Museu Dom Diogo de Sousa, onde podem ser consultados, que é extremamente importante, como eu digo, a fototeca do Museu Dom Diogo de Sousa é hoje em dia uma preciosidade fantástica, são dezenas de milhares de negativos a preto e branco de muitos sítios do património do Norte que já desapareceram. Deve-se dizer que a ideia de criar uma fototeca única foi efetivamente organizada em 1977 e que pelo menos foi cumprida durante décadas seguintes e que permitiu realmente, eu não tenho fotografias, quer dizer, tenho que estar sempre a pedir ao Manuel Santos, que nem sempre é muito rápido para me facultar as fotografias, porque muitas fotografias são ainda no formato analógico. Os desenhos de campo, portanto, deviam constar da Direção Regional da Cultura, mas há problemas. Os materiais líticos foram levados, eu supunha que já estavam depositados aqui, por isso pus este asterisco, mas ao fim e ao cabo ainda estão no Museu Dom Diogo de Sousa. Os originais dos desenhos estão no Museu Dom Diogo de Sousa e no arquivo do COIS existem as cópias dos relatórios que foram elaborados por mim e pela doutora Isabel Silva. Queria agradecer realmente ao pessoal do Museu Dom Diogo de Sousa, em particular a Manuel Santos, Clara Lobo e Melen Marcos, a Unidade de Arqueologia da Universidade de Minho, a Câmara Municipal, que me fez os ortofotomapas que eu não pude trazer, porque eu tive um problema técnico meu e a minha responsabilidade, e ao projeto de Longos Vales, e assim termino trazendo esta imagem de uma intervenção que foi feita em 1981, que registou aquele momento, quer dizer, aquele momento, digamos assim, que por um lado mostrou a potencialidade em termos de quaternário, de paleolítico antigo e até de paleolítico, estou convencido, de paleolítico mais recente, ou seja, portanto, da fase talvez do Mosteirense. Vamos ver, de facto, quando for feita aquela sondagem do terraço que nós designamos como T2, que é o terraço que fica imediatamente a seguir ao Minho, e se alargar a sondagem, e também aquelas formações superiores dentro dessa sondagem poderão ser talvez epipaleolíticas, nomeadamente aquela lareira. Portanto, há ali uma possibilidade realmente fantástica de se desenvolver um projeto ligado ao Pleistocénico, e também, eventualmente, podem aparecer, inclusive, alguns níveis superficiais do princípio do Holocénico. E depois, a outra potencialidade que é a de levar até ao fim este estudo do património vernacular de uma paisagem do Minho ribeirinha, que pode ser registada no momento em que, antes de desaparecer, ou pelo menos estar arruinado. Muito bem, eu fico por aqui, foi para trazer estas imagens e recordar que elas existem, recordar que tudo isto está pronto para ser estudado, para ser trabalhado, por alguém que queira efetivamente pegar. Portanto, em princípio, quer dizer, pelo que se viu ontem, de facto, a parte de paleolítico e de quaternário já será integrado no projeto. Agora, a parte de património vernacular, que é extremamente interessante, com tudo aquele material, é realmente alguém ligado à arqueologia rural que devia pegar naquelas centenas de fotografias. Há estudos sobre as pesqueiras, mas de facto, normalmente as fotografias são de épocas relativamente mais recentes. A única coisa que realmente em alguns traços foi pena que o imperialismo romano tivesse destruído. Está aqui o representante do Império Romano, que tivesse efetivamente destruído, de facto, os terraços com materiais excelentes. Podiam ter, portanto, enfim, lamento, mas realmente também não se pode responsabilizar alguém que não é romano
de facto, desse tratar sobre as formações do Paleolítico. Bem, pronto, eu fico por aqui a trazer esta imagem do passado, do meu próprio passado e do passado também dos Serviços Regionais de Arqueologia, de uma das suas primeiras ações, em conjunto com a Unidade de Arqueologia, e agradeço o facto de me terem convidado, e é com todo o gosto que estou aqui, esperando que um dia possa ser feito um estudo do património vernacular, porque o estudo do Paleolítico, ou aprofundamento do estudo do Paleolítico, já está garantido. Eu fiquei ontem muito satisfeito por verificar isso mesmo. Muito bom dia, muito obrigado. Muito obrigada.